Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 19 de outubro de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no livro de Salmos, de número 118, a partir do versículo 10, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos. Pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Arriba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista diz que todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Fala de um levante das trevas. Todas as nações não fala de um inimigo apenas, fala de vários inimigos que se levantaram com o propósito de destruí-lo, mas ele diz que no nome do Senhor ele as despedaçou, que ele foi cercado como abelhas, mas apagaram-se como fogo, pois no nome do Senhor as despedaçou. Arriba, o salmista está a declarar que se levantaram vários inimigos contra a sua vida, mas no nome do Senhor ele conseguiu vencer. Porque nosso Deus é aquele que nos capacita para vencer os nossos adversários, para vencer os nossos inimigos, para vencer as batalhas. Porque é Ele que peleja por nós. É Deus que nos concede força contra o adversário. É Deus que nos concede força contra o inimigo. Nós não lutamos com a força do nosso braço. Muitas vezes nos sentimos cercados, como o salmista sentiu-se cercado. Aqueles momentos que se levantam vários problemas ao mesmo tempo, e você consegue perceber que são vários os inimigos, ou simplesmente um único problema. Mas você sente o peso, sente o fardo, sente a carga, você sente que tenha mais de uma pessoa, mais de uma força sobrenatural pelejando contra ti. Porque os das trevas têm uma particularidade, eles trabalham em unidade. Eles se unem com um único propósito, que é a destruição. Enquanto muitos de nós, os crentes, não somos unidos, eles são unidos porque eles entenderam que a união faz a força. Então, às vezes, sentimos aquele peso, sentimos aquele fardo, começa a se levantar batalha em todas as áreas, uma atrás da outra. Assim conforme foi na vida de Jó, nos sentimos cercados, sem saída, encurralados. Mas o salmista tem um testemunho. Ele despedaçou arriba os seus inimigos na força do Senhor. A palavra do Senhor diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o poder de Deus que peleja. É o poder de Deus que quebra as barreiras, as muralhas, as fortalezas. É o poder de Deus que trabalha em prol de todos aqueles que esperam em Deus. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. Essa palavra nos faz entender que muitas vezes o inimigo até nos empurra com força, que nós até podemos sentir a força do inimigo e podemos até nos inclinar, podemos até balançar quase arriba a queda, mas Deus não permite a nossa queda. Deus, Ele traz o livramento no momento oportuno. Talvez o inimigo já impeliu tanta força sobre ti e você sente que vai cair.
Arriba, mas não vai cair, porque Deus vai te livrar, porque Deus vai te ajudar, porque Deus vai enviar o socorro. O facto de parecer nesse momento que está tudo perdido não significa que está tudo perdido. Rimando, nosso Deus, Ele vai entrar em providência, ainda que não haja nenhum sinal da bênção, do milagre. Arriba, confia em Deus, confia no Senhor, porque Ele fará, no poderoso nome do Senhor Jesus. Ele declara: o Senhor é a minha força, Ele é o meu cântico, porque Ele me salvou. Nós também podemos declarar essas palavras, nós também podemos testemunhar, se cremos como o salmista creu, se buscarmos como o salmista buscou, Deus também irá derrotar os nossos adversários e os nossos inimigos, aqueles que se ajuntaram como abelhas. Você sabia que o inimigo, ele sonda todos os lugares onde nós frequentamos, onde que refizemos parte de algum ciclo social, ele procura alguém que também seja das trevas, alguém que também seja idólatra, para fazer aliança, para nos alcançar, para nos atingir. Por isso é que muitas vezes as batalhas ficam pesadas, porque você acha que aquele inimigo, ele trabalha só, mas ele não trabalha só. Ele vai procurar em todo lugar aonde você frequenta alguém que seja do seu reino, o reino das trevas, e vão se levantar em unidade. Mas o nosso Deus, Ele vale mais do que milhares. Ainda que os inimigos sejam muitos, o nosso Deus, Ele vale mais do que milhares. Esse ajuntamento das trevas que se levantou contra a tua vida como abelha, vai cair por terra no poderoso nome de Jesus, como abelhas. O salmista detalha que cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos. Ele sentiu-se cercado sem saída. Mas Deus é a nossa saída. Quando o Senhor Jesus estava no Getsemane em agonia e depois foi preso, crucificado, o inimigo estava a cantar o hino da vitória. O inimigo achou que era o fim. Mas Deus, Ele mostrou que a última palavra vem dEle. Ele morreu e ressuscitou porque era o plano de Deus. Deus permitiu chegar a esse nível porque existia uma promessa, existia um processo que precisava ser cumprido. O Senhor Jesus tinha que pagar o preço. Deus, Ele sabe exatamente por que chegou no nível que chegou. Talvez você pense: meu Deus, chegou num nível muito crítico. Será que haverá volta? Será que haverá uma solução? Quem diria que Lázaro ressuscitaria depois de 4 dias que já cheirava mal? Quem diria que a filha de Jairo, depois de morta, ela ressuscitaria? Mas o Senhor chegou e declarou: Talita cumi, levanta-te. E ela se levantou, porque nosso Deus age assim no improvável. Quando menos esperamos, Deus, Ele abre o mar. Quando menos esperamos, Deus, Ele quebra os muros de Jericó. Quando menos esperamos, Deus, Ele derruba o gigante, derruba o Golias. Se você se sente cercado, sem força, sem saída, saiba que Deus nessa noite vai se levantar e Deus vai trazer o socorro, Deus vai trazer o auxílio. E Ele declarou uma palavra
No verso 17, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Essa é uma palavra que nós temos usado muito nas orações. Ele declarou, fez uma declaração, porque o poder da vida e da morte está sobre a nossa língua. Tudo que ligardes aqui na terra será ligado nos céus. Ele ligou a sua bênção por intermédio da sua fé. Ele declarou que ele não morreria, mas viveria e contemplaria as obras do Senhor. Ou seja, eu, apesar das lutas, das batalhas, das tribulações, apesar do levante dos inimigos, eu vou permanecer vivo, porque eu verei Deus a restaurar a minha vida, eu verei Deus a restaurar a minha casa e a minha família, eu verei o braço forte de Deus trabalhando em prol de tudo aquilo que eu desejo. Deus me fará viver milagres. Deus fará de mim um testemunho. Arriba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque tu és bom Deus e a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Ó Deus, nós te louvamos porque tu és o Deus da nossa vida, porque tu és o Deus da nossa salvação, porque não há outro Deus além de ti. Ó Deus, tu és fiel em todo o tempo. Deus, todas as palavras que o Senhor declara se cumprem. Ó Deus, porque o Senhor é fiel. Arriba, Deus. Os céus e a terra passarão, mas a tua palavra, Deus, ela permanecerá para todo sempre. Te louvamos, Deus, porque o Senhor tem sido o nosso sustentáculo. Deus, o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o nosso esconderijo. Deus, o lugar em que nos refugiamos. Deus, o lugar em que nos acolhemos. Arriba, Deus, o Senhor tem nos levantado a cada queda. Deus, o Senhor tem renovado a nossa fé a cada manhã. Bendizemos, ó Deus, e exaltamos o teu nome, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que mais uma vez a tua misericórdia nos alcance. Ó Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão das nossas vidas. Deus, tenha compaixão das nossas almas, porque Deus, nós somos falhos e pecadores, mas nós cremos na tua palavra. Deus, nós cremos nas tuas promessas. Deus, o Senhor declarou que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar. Nos purificar de toda injustiça. Lava-nos, ó Deus, no teu precioso sangue. Purifica-nos, ó Deus, no precioso sangue. Restaura, Deus, as nossas vidas e as nossas almas. Ó Deus, nós clamamos nessa noite. Deus, levanta-te contra toda a fúria do inimigo. Derribou, Deus, todos aqueles que nos cercaram. Deus, todos aqueles que se levantaram como abelhas. Derriba, Deus, para nossa derrota, para o nosso fracasso, Deus, para a nossa destruição. Que comecem a cair por terra pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Deus, envia os teus anjos para pelejar por nós. Declare, Deus, uma batalha em prol, Deus, das nossas vidas, em prol da nossa casa e da nossa família. Deus, porque nós não temos força para lutar, ó Deus, contra o inimigo. Ó Deus, o poder e a autoridade que nós recebemos vem de ti. Ó Deus, a graça vem de ti. Ó Deus, é o Senhor que morreu pelos nossos pecados. Deus, o Senhor veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Ó Deus, então começa a desfazer as obras dos nossos adversários, dos nossos inimigos. Deus, porque são muitos contra nós. Ó Deus, eles se levantaram em união. Pelejam de dia e de noite, ó Deus, nos montes, nos vales, nas encruzilhadas, nos mares, nos rios.
Rimande carrebos. Ribo Deus nas florestas, não dormem durante as madrugadas, fazendo obras de bruxaria, lançando Deus palavras contrárias contra nós. Ó Deus, mas o Senhor contempla todas as coisas. Comece Deus a quebrar, comece Deus a destruir o poder do inimigo. Envergonhados e confundidos sejam todos os nossos adversários. Rimando, Deus, sejam todos os nossos inimigos, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Ó Deus, se o Senhor não pelejar por nós, quem pelejará por nós? Deus, se o poder, a honra e a glória pertencem a Ti. Rima, defenda-nos, ó Deus. Defenda-nos, ó Deus, do inimigo, do acusador das nossas almas. Ó Deus, que o Teu fogo localize agora toda a assembleia dos nossos inimigos. Ó Deus, toda a assembleia dos nossos adversários. Rimande, Deus, e que sejam dispersos. Deus, que sejam espalhados. Rimande, como abelhas, Pai, no fogo, como diz a Tua palavra. Rimande, Deus, que haja confusão no território do inimigo. Deus de Elias, faça o fogo descer e consumir, ó Deus, todo o sacrifício, toda a oferenda, arriba todo o pacto, Deus, preparado contra nós e a nossa casa. Ó Deus, o Senhor é o mesmo. O Deus que pelejou por Elias, o Deus que pelejou por Eliseu, o Deus que pelejou pelo povo de Israel, peleja, Deus, também pelas nossas vidas. Peleja, Deus, também pela nossa casa e pela nossa família. Ó Deus, para que todos saibam que é um Deus na nossa vida. Deus, para que todos saibam que é um Deus que nos defende. Porque o Senhor declarou na sua palavra: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Rimando, Deus, livra-nos do furor do inimigo. Riba, Deus, todos os nossos adversários que se uniram, Deus, aos espíritos da família. Rimando, Deus, que comece a cair por terra. Ó Deus, que os altares erguidos recebam fogo do Espírito Santo e começam, Deus, a cair por terra. Toda porta, Deus, por onde eles entraram. Toda porta, Deus. Rimante, Riba, Deus, localiza essa porta. Ó Deus, se foi por causa de algum pecado, perdoa, Deus, esse pecado e sela, Deus, com Teu precioso sangue. Riba, Deus, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Quebra, Deus, as alianças malignas. Quebra, Deus, as alianças satânicas preparadas, Deus, contra nós. Que todo laço preparado seja quebrado. Ó Deus, corta o laço, quebra a lança. Deus, se vieram por um caminho, que fujam por 7 caminhos, no poderoso nome do Senhor Jesus. Riba, envergonhados e confundidos, seja todo o ajuntamento das trevas. Deus, que o lugar onde eles têm se reunido seja, Deus, alcançado com o fogo do Espírito Santo, o fogo que desceu, riba, e consumiu o altar do inimigo. Quando o profeta Elias clamou, Deus, que seja o mesmo fogo que venha alcançar os nossos adversários e os nossos inimigos. Ó Deus, sê conosco, peleja por nós, livra-nos, ó Deus, Tu és o nosso livramento, Tu és o nosso socorro presente na angústia. Ó Deus, resplandeça o Teu rosto sobre nós e guarda-nos, ó Deus, debaixo das Tuas asas.
Guarda-nos, ó Deus, debaixo da tua sombra, no poderoso nome do Senhor Jesus, e conceda-nos uma noite abençoada, livres, ó Deus, de todo mal, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.